Agora foi. Senhor Bochecha, como é que tá, irmãozão? Pô, novamente, tamo aí, depois daquele rolê de carro em Santos lá, Foi irado, né? vamos falar contigo de novo. Também. Bom que tu gostou do açaí e eu Cara, fiquei sabendo que gostou do sushi também, que até voltou, né? nossa, cara, eu voltei lá, mandar um abraço O Dig. pro Dig, Dig de boa, Cara, meu pai foi lá depois, do nada, assim, sei lá, quarta-feira à noite, chega uma foto do meu pai no WhatsApp, assim, ele segurando o cardápio do Japa lá, ele adorou, cara, ele adorou. Eu O até Dig. mandei uma mensagem pro Dig, eu falei, o Coroa curtiu, voltou aí. O Dig me falou, pô, ele voltou aqui e tal, ele lembrou também, foi classe A. Falou Cara, que recebeu. arrancar meu pai do Guarujá pra ir jantar em Santos, cara, o sushi é bom, viu, cara? Recomendo. É, mas eu te falei, pô, lembra que eu te falei? Pode vir aqui que tu vai gostar. Muito Aí, top, cara. Muito top. maneiro, Pô, e o maneiro. açaí também, açaí fazia tempo que eu não comia um açaí tão bom também, viu, cara? Muito bom mesmo. Em breve esse açaí vai estar na Flórida, viu? Ih, caraca, eu tô na Flórida também, vamos lá, vamos com tudo. Então, estamos nesse projeto aí para levar esse açaí para todo mundo aí poder experimentar também. Legal demais. Ó, vamos começar falando do documentário. Porra, eu tive a honra caiu no meu colo meio de gaiato, assim, né? Tipo, ô, Rafa, conhece alguém pra legendar? Eu falei, porra, me manda que eu me viro aqui e assisti meio que em primeira mão, né, cara? Cara, que irado que ficou, Bochecha. Ficou muito bom, cara. Pô, cara, obrigado mesmo. Como você falou, foi primeira mão, né? Então, pouquíssimas pessoas assistiram, porque a pré-estreia foi algo fechado, então, pô, tinha ali 100, 150 convidados, a galera que assistiu, mas, pô, tava todo mundo lá, meus amigos, galera que tá comigo, minha família, pô, a galera toda, a mãe do Leandro tava lá também, Caramba. muita gente da equipe do Leandro, então foi legal poder, as pessoas que eu queria que estivessem lá estavam, faltou, pô, meus treinadores, meu mestre, né, que não puderam estar, porque aqui, pô, estão geral nos Estados Unidos, mas algumas pessoas do documentário também que participaram muito ali, pô, Bernardo, Chaves, também estão na América, mas foi legal pô, na maioria da galera ali que fez parte da minha história estava ali, e foi maneiro. Pô, o Pezão, Marcos Rogério Que apareceu lá, irado. Minotauro também, então, pô, foi bem especial. Cara, muito legal. E você sabe que é bom, eu comecei, você me mandou o arquivo, né? Eu já baixei, e aí eu botei no computador, eu falei, cara, não vou botar no computador. Aí eu fiz um AirPlay pra televisão, tá ligado? E eu tava vendo assim, falei, pô, vou assistir inteiro primeiro, né? Pô, não vou perder. Aí eu botei na televisão e minha mulher tá, a sala aqui é tipo, é sala, a cozinha, Uhum. tudo meio emendado. Aí a minha mulher tava lá, passou 5 minutos, ela tava meio que debruçada no sofá, assim, assistindo também, tá ligado? Pô, então, eu achei que, pô, já fizeram muitos vídeos meus, né? Até documentário meu já saiu mesmo, mas foi feito por uma galera muito da luta, do esporte. Então era uma coisa assim, se você não conhece a minha história, você não ia entender muito bem. Uhum. Esse foi algo como você falou, pô, tua mulher, se ela não conhece nada, ela consegue entender, consegue curtir a parada. Então, essa foi a ideia, né, do diretor, pô, Bruno Lemos, com coprodução, a produtora Lemos Imagens com a coprodutora Triângulo Filmes, né, que foi o Bruno Lemos e a Ana Cola Grande, que foram os diretores. Pô, eles tiveram essa sensibilidade de fazer algo que, pô, qualquer pessoa pode assistir, entender e ver a mensagem do filme, né? Que não é só, pô, o Bochecha lutou com esse cara, pô, quem é esse cara, né? Tipo, Exato. quem é fulano, quem é ciclano? Então, mesmo, pô, quem é Bochecha? Não, então a ideia foi mostrar isso, né? Quem era o Bochecha, a pessoa, não o lutador, né? Não o que foi o recordista. Por isso que até decidimos falar, pô, muito além de recordes mundiais, né? Exatamente. Que é o que o filme, que a gente queria passar algo diferente, sair um pouco da caixinha ali do, conquistou o Mundial, é o maior campeão da história, não, saiu um pouco disso. E acho que conseguimos, né? Eu particularmente fiquei muito feliz porque uns meses atrás a gente gravou a parada
E a gente acabou contando quase essa história do documentário. Eu nunca tinha visto o documentário, juro por Deus. Mas É era. verdade. Quando a gente foi gravar, eu falei, cara, como é que eu faço uma parada com Bochecha, que já deu 1 milhão de entrevistas, e o que a gente fala que é novo e tal. Aí eu quis voltar lá, tipo, lá. Aí você contou a história do, do Henrich, da tua irmã, do teu pai, que foi treinar e que depois te levou. E eu vou assistindo o documentário e falei, caralho, que irado. Oh, e os caras, eles fizeram um trabalho de produção ali, de. O negócio inteiro flui tão bem, cara, que você passa 1 hora da parada voando. Você não. Caralho. Muito Então, bem feito foi mesmo. o. Pô, teve uma equipe muito boa aí, né? Que, pô, o Brunão, que mora na Bahia aí e é do Rio, ele tem muitas conexões ali, a galera da edição, a galera da finalização, a galera É, da arte, pô, todo mundo fez um trabalho incrível. Foi legal que na pré-estreia eu olhei bastante gente emocionada no final, o final é bem emocionante, muito, né? muito. Então todo mundo ali emocionado, eu acho que foi a intenção ali mostrar bastante, né? Teve uma homenagem no final, então tocou todo mundo ali. Então acho que pô, foi legal isso, né? Quando algo todo mundo entra ali mesmo na parada, na atmosfera do filme. Então eu acho que a gente conseguiu, né? Segurar a atenção ali e tocar, né? Todo mundo. Então pô, eu achei que ficou lindo, né? Ficou um filme maneiríssimo ali, um documentário maneiríssimo. E agora eu tô, pô, ansioso para que todo mundo, pô, eu tô recebendo muita mensagem de todo mundo querendo ver onde que vai passar, mas foi a pré-estreia, né? Aham. Então, estamos em negociação para ver em qual plataforma a gente vai passar isso aí, mas a ideia é algo bem simples aí que todo mundo possa ver, né? Esse é Exato. o objetivo. Exatamente, exatamente. Muito legal, cara. Ó, de novo, o pessoal que produziu são craques, assim, porque você vê que cara, tem que ser profissional pra fazer uma parada dessa, né, cara? Não adianta só essa parada de que hoje todo mundo filma com telefone, com câmera, não sei das coisas. Não funciona assim, né, cara? Cada um na tua área e vai fazer uma parada, faz direito. Parabéns a todos os envolvidos na produção aí, que ficou sensacional, ficou sensacional. Ó, tá gravando ainda, eu não parei de mexer, então, só pra encerrar a parada do documentário. Então, cara, só pra gente encerrar esse assunto do documentário, parabéns de novo pra todo mundo que fez parte da produção, esse pessoal que produziu a parada toda. Então, cara, sensacional, de verdade. A qualidade maravilhosa e o conteúdo, né, cara? O conteúdo ficou muito bom. Eu sou teu fã, eu sou suspeito pra falar, É, mas, porra, cara, assim, julgando pela a minha mulher, se eu falar pra ela que você ganhou o Naga daqui de Tampa e falar que você é 20 vezes campeão mundial, ela sabe que você é o Bochecha, ela não sabe o que você conquistou, tá ligado? E ela aceitou pra assistir a Maradona, assim, então é, ficou irado, ficou irado. pô, fico feliz, pô, valeu mesmo, irmão. Ó, vamos falar, tem duas coisas. Você tá com um breaking news pra gente de uma luta marcada, mas antes disso, não vai ser antes do evento de 5 de maio, vai? Não, 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 vai ser lá para agosto. Então, Tá. dia 5 de agosto. Então vai demorar um pouco. 5 de agosto? Aham. Então fala um pouquinho. Então, vamos ver se essa luta agora finalmente sai, né? Que vai ser contra o africano lá com o Rogue, que já saiu 2 vezes da luta com o contrato assinado. Mas vamos ver se agora sai, né? Eu vou treinar, vou estar lá, vou fazer a minha parte, mas é uma luta que já caiu 2 vezes aí, né? Então, vamos ver. E aí eu lembro que quando a gente tava trocando ideia, eu tinha pedido pro Chatri falar alguma coisa. Ele falou que você provavelmente, se tudo der certo, disputa o cinturão esse ano ainda. É um pouco disso, então, né? O primeiro passo é essa luta de agosto, e aí, de repente, fim do ano, uma disputa de cinturão? Não, então, cara, eu não sou um cara que estou muito preocupado com isso, de ter essa necessidade de lutar pelo cinturão agora. Então eu tô fazendo ali o meu, eu sou novo no MMA, né? Tenho só 4 lutas e tem acho que bastante coisa para eu fazer ainda, para aprender. E esse é o que eu
quero fazer, né? Quero lutar 2 vezes esse ano. Não sei como a organização quer, Uhum. mas eu pretendo fazer o meu e quando chegar a hora de lutar pelo cinturão, acho que eu vou saber, vai aparecer e vamos que vamos, né? Bom, é que a gente fica com aquela. A gente fica com mais ansiedade que você, né? Pra tipo, caraca, ó, tá lá, pô. É muito louco isso, né? De ver. A gente tá tão acostumado a te ver competir que a gente esquece, né? Que você falou, pô, 4 lutas de MMA só, a gente esquece, né, cara, que você tá praticamente engatinhando ainda no MMA. É muito louco, né? Exatamente. E foram 4 lutas, pô, finalizações no primeiro round, então não tem a É, experiência ainda, né? Apesar de é pô, verdade. ter sido ali maravilhoso, né? Não jamais estaria reclamando, mas não consegui pegar uma experiência ali. Acabei nem apanhando, não tomando nenhum soco ainda. Então, vamos dizer que tem bastante coisa para eu passar ainda, né? No Verdade. MMA, bastante experiência ainda que eu tenho que adquirir. Então, não passei nenhum sufoco, né? Então, eu sei que eu tô, como você falou, engatinhando. Tem muita coisa para aprender ainda. Aham. Pô, mas numa parada de resistência, assim, se a gente pensar, tipo, 5 rounds, porra, de toda a tua história de competição, assim, eu acho que você, com, assim, se comparar com um cara que treina MMA, por exemplo, assim, 15 minutos do cara de MMA e 15 minutos do Bochecha vindo com essa bagagem de, pô, você luta meia hora, 40 minutos, 50 minutos, e quem faz jiu-jitsu sabe, cara, você não tá deitado ali de bobeira no chão, né, cara? Tá fazendo força, um cardio foda, né? Você acha que isso te dá uma vantagem contra um peso pesado que já é classicamente um cara mais lento, o cardio já não é tão bom assim? Ah, eu acho que dá uma experiência, né? Mas, por exemplo, esse adversário que eu vou lutar, ele faz aquela luta senegalesa, então é meio que, eu acho que, se eu não me engano, é sem tempo, né? Hum, Mas é uma parada que tem luta que é curta, tem luta que é longa, fez uma queda ali, acaba, então tem umas lutas dele longa, mas é aquilo, né? Vamos dizer, uma luta de 20 minutos tem 3 explosões, né? Nas minhas aham, lutas de 10 minutos tem pelo menos 10, 15, 20 momentos de explosão ali, pelo menos da minha parte, então uhum, eu acho que é um pouco diferente, né? A questão do tempo de luta, da questão da luta dele e do meu estilo de luta. Então, eu acho que eu tenho uma vantagem, né, em relação a isso. E acho que a minha velocidade também, né? Eu sou bem rápido, assim, para peso pesado e acho que acaba dando uma grande vantagem para mim isso. é. Eu falo pra todo mundo, assim, julgando por você, tem esses moleque no PFL também, o Renan Problema, aqueles. Cara, vocês são o futuro dos pesos pesados, né, cara? Tá acabando aquela história de peso pesado grandão, gordão, pesadão, tipo o Derek, não tô cagando no cara, mas Então, assim, tipo o Derek Lewis, esses caras que tem um punch só e chega no segundo round o cara tá morto. Os caras estão ficando atlético agora, né, cara? Tipo, peso pesado, o cara vai ter que suar, né? eu acho que mudou muito, né? Acho que agora é como você falou, né? Tá todo mundo bem procurando melhorar, procurando ficar mais atlético, mais lean, né? Vamos dizer assim. Então, todo É, mundo está se cuidando mais, a preparação está sendo mais levada a sério, a dieta. Então, pô, eu acho que isso aí está sendo o diferencial, né? Como você falou, essa nova geração que está vindo agora está se preocupando mais, né? Apesar da gente não ter que aquela parada do peso ali, ter que desidratar, mas está todo mundo tendo que segurar ali para não passar dos 120, né? Então eu, por exemplo, estou exato. sempre na risca, né? Eu peso todo dia, estou 119, 118, então eu sou um peso pesado natural ali, eu não preciso me esforçar muito nem para subir, nem para descer, né? Só manter ali com treinamento eu já fico no peso e já fico do jeito que tem que ficar. Então eu acho Exato. que tem muita gente que ou que fica muito ali na faixa dos 100 quilos e fica um pouco desleixado, né? Fica com 105, 106, ou são aqueles caras que, pô, 130 e perde 10 quilos na sauna ali e vem, tipo, caminhoneirão, né? Foda, verdade. Verdade. Ó,
E então vamos ficar ligados, 5 de agosto, tomara que dê tudo certo. E vamos lá. Assim que confirmar, você me avisa que eu vou fazer um corte dessa porra, vou soltar no Insta. pra, Ah, gente, pô, pra gente fazer a notícia antes. bom, ó, quem diria, hein? 5 de agosto, um lutador de jiu-jitsu lutando lá no Lupini, Caraca, no né? berço do Muay Thai, hein? Então vai ser Vai ser maneiríssimo. maneiríssimo mesmo. Puta merda, fazendo E vai, história. e vai ser ringue, né? Relembrar os tempos de eventos Caraca! É então verdade. vai ser maneiro. Lutar lá no berço do Muay Thai, né? Não vai ter grade, vai ser ringue. Então, primeira vez que eu vou lutar no ringue. Pô, tô curioso, muita gente, pô, evita aí, mas eu sou lutador, quero experimentar ali, assistir Pride a vida inteira, então vai ser maneiro estar no ringue. Exatamente. Pô, e fez jiu-jitsu a vida toda também, não tem grade, não tem nada pra se apoiar. Mete pro chão ali no meio do ringue mesmo e vamos com tudo. Mas aquela grade, aquela corda ali é esticada, né? Não é uma parada mole ali de ficar frouxa ali, é bem esticado, então praticamente uma grade. Vira, fica mesmo? Eu nunca experimentei. Tem a mesma resistência assim de você botar um cara na corda ali? Sim, tem uma elasticidade, mas não é algo ali que balança muito, Aham. né? É uma fica bem esticada. Caramba, que louco. Sim. Não tinha ideia É. disso. Não tinha ideia disso. Ó, pra gente encerrar e eu deixar você ir, como que tá a tua expectativa para esse evento do dia 5 de maio? É o primeiro, eu vou só botar em perspectiva pra galera que é o primeiro evento do ano nos Estados Unidos. Vai ser no Colorado, com público, numa arena irada que tem lá, chama First Bank Center. E os caras botaram um card assim, estelar, e é a grande estreia do ano no mercado americano. Muito importante pro evento. Porra, eu sou fã do ano, amo o Chatri, o Renzo me apresentou o Chatri, já veio no podcast, coraçãozinho nos meus posts de casamento ontem. O homem tá assim, cara. E eu fico amarradão de ver, porque eu sempre falei que, apesar de eu ser fã do UFC, eu acho que quanto mais competição de alto nível tiver pro UFC, é melhor pra todo mundo, pro fã de luta, pro fã de MMA, todo mundo sai ganhando. Pô, você vê o Bochecha conquistando o mundo no One, você vê o John Jones conquistando tudo no UFC e estrela pra um lado, estrela pro outro. Porra, pra quem é fã de MMA, não tem época melhor pra se viver e assistir as lutas, né? Com certeza. Eu acho que nenhum monopólio é bom, né, para nada. Então, no esporte muito menos. Então, como você falou, toda competição é boa, né? Então, obriga a, a melhorar, né? Obriga a organização a melhorar, senão acaba todo mundo ficando confortável ali e isso acaba sendo ruim, né? Então, pô, não tá tratando o lutador bem ali, ele tem outras opções, então isso Exatamente. acaba sendo ótimo, né? Fala um pouquinho do evento do dia 5. Ó, o card principal. Só pra galera ter uma ideia, ó, tem a volta do Sage Northcutt lutando nesse evento. Ele, Tem. da última luta dele, ele, né, teve uma lesão grave, né, fraturou. Nossa, muito grave, né? Foi aquela luta com Cosmo Alexandre, né? Então ele vai retornar agora. É bom ver o atleta também, né? Vale lembrar aí que a gente está falando de organização. A organização cuidou de tudo aí, pô, porque foi uma cirurgia ali delicada e eles, pô, deram todo o apoio, todo o suporte pro Sage. Então é bom ver. E a prova disso é que ele tá voltando e lutando na organização, né? Então realmente prova de tudo isso aí que a gente está falando do ano, né? Exatamente, exatamente. Aí, ó, no. O Come Event são praticamente dois, né? Tem o. Eu não sei como é que chama o antes do Come Event, porque eles botaram os dois como Come Event. Aí tem uma luta de grappling, cara. O Mickey Musumeci, o, o Mike Musumeci, né? Eu chamei ele de Mickey e ele deu risada. Ah, E ele fala que é só brasileiro que chama ele de Mickey, igual o Mickey é, Mouse. ele, E, ele vai e lutar com quem? Ele vai defender o cinturão, né? Acho que é a ele vai terceira batalha. defender. Ele vai defender o cinturão contra Osama Almarvai. Ah, sim, sim. Co- O Come Event vai ser o Rotang, né? E aí tem o Come Event, o Rotang contra o Edgar Tabares, do México.
Esse sim, cara é Lutão. sinistro, é o rei do Muay Thai lá, né, cara? Eu acho que é uma das maiores estrelas do One, né? O Roteng, não é? Pô, esse cara aí, pra ser bem sincero, eu sou um cara que, pô, sempre acompanhei Muay Thai, sempre acompanhei não, né? Sabia do Muay Thai e tal, mas eu nunca tinha acompanhado um lutador. De vez em quando assistia uma luta, mas não sabia nem o que que era lutar. Ah, esse cara lutou no estádio, pô, esse cara ganhou no estádio. Então era uma cultura que eu não fazia ideia, né? Mas conhecia, lógico, a arte marcial. Mas depois que eu entrei no One Championship, eu comecei, né, pô, ia no evento, tá passando uma luta de Muay Thai, tu tá olhando ali, tu tá, pô, quem é esse cara? Pô, assistiu o Rotang lutando pela primeira vez, falei, pô, quem é esse maluco? Ele apanha, vem dando risada, dá o queixo, pô, que maneiro. Aí depois disso eu comecei pô, a acompanhar, seguir os lutadores de Muay Thai, entender, né, pô, esse cara é campeão no estádio, pô, o que é o estádio? Pô, só os mais sinistros não lutam nesse lugar. Então, um cara que ganha lá é realmente respeitado. Falei, pô, que maneiro. E foi assim que eu comecei a acompanhar mais o Muay Thai, né, de me apaixonar pela cultura. E, pô, a magia do One é isso, né? Você vai lá para assistir um evento de, pô, quer assistir a luta do Demetrio Johnson com o Miquinho, que vai ser o main event, mas tu antes vai assistir a luta de grappling, vai assistir disputa de cinturão de grappling, vai assistir luta de kickbox, vai assistir luta de Muay Thai, e depois vai assistir a luta de MMA. Então, pô, tu vai lá e é um evento que passa o tempo, não fica aquela coisa repetitiva, né? Tem uma variedade incrível, então isso eu acho animal do evento, eu acho irado, né? Um evento de artes marciais mesmo, né? Tipo, vários estilos com os melhores do mundo ali, fazendo um showcase pra galera, né? Pô, com certeza. Então, o Rotang é um cara ali fenomenal, um tailandês que, pô, é brabo de verdade, né? E aí, me fala um pouquinho como é que você vê o jiu-jitsu do Mike Musumeci. Pô, cara, esse moleque é um moleque diferenciado mesmo. Eu tive a oportunidade ali de ver, de dar um seminário com ele esses dias em Las Vegas. Treinou com ele? Não treinei, dei um seminário junto com ele. E, pô, eu vi o jeito que ele vê jiu-jitsu ali é diferente, a forma que ele vê as posições, a forma que ele fala, dá para ver que é um cara diferenciado. E, pô, toda vez que eu tô lá em Singapura, né, durante a minha Fight Week, ele tá lá também. Então eu vou pra academia, ele tá sempre fazendo drill. Qualquer horário que eu vou na academia, ele tá lá fazendo drill. Então é um cara que realmente treina, não é muita gente, ah, não, o cara, pô, caiu do céu, não. O cara é merecedor porque ele realmente é um cara esforçado, treina muito, estuda o jiu-jitsu e quando chega lá, ele realmente performa, né? Então, pô, é um jiu-jitsu diferenciado para frente, finalizador. Tanto que eu acho que, se eu não me engano, ele é o americano, né? O estrangeiro com mais títulos mundiais da história do esporte, né? Caramba, eu não sabia. Eu acho que, se eu não me engano, ele tem 3 ou 4 títulos, né? Caraca, eu não tava ligado nisso. Eu vejo ele assim, tipo, uma coisa maravilhosa que mostra mesmo o jiu-jitsu como uma arte suave, né? Porque você vê. É, Tipo, eu até brinquei com ele, ele falava assim, cara, eu era um nerd aí que comecei a estudar e me apaixonei pelo jiu-jitsu. E você vê o potencial da combinação, assim, né? Um cara que gosta de estudar começou a analisar e ele vê a parada de um outro jeito, com outros olhos e cria o estilo dele, vai lá e dá show, né, cara? É muito. Não tem aquela parada do cara ser forte. Inclusive no jiu-jitsu até atrapalha, né? Aqueles caras muito fortão e não sei o quê. O cara vai lá magrinho, óculos assim, nerdinho. Não, não, tudo bem. Fala português fluente, você tá ligado, né? só conversa em português com ele. E, pô, é um cara que, vamos dizer assim, ele parecia ser uma criança bem, né, tímida e tudo, então o jiu-jitsu deve ter melhorado muito a vida dele em relação a isso, né, fazer amigos Uhum. com mais facilidade. Então, ele, eu acho que é a prova viva que o esporte muda a vida de alguém, né? É verdade. Um cara que tinha tudo para ser, vamos dizer assim, sofrer bullying, mas eu acho que ninguém vai fazer bullying com um cara desse, né? Que, pô, É realmente verdade. ele é um cara que mostrou que ele venceu qualquer tipo de problema aí, de preconceito, e o esporte ajudou muito. Ele mesmo já deu uma entrevista falando disso, eu vi, então eu achei muito interessante, né? A prova aí que o jiu-jitsu é um esporte, uma ferramenta de inclusão, né?
É verdade, é verdade. Você mesmo, né? Assistindo o seu documentário, a gente ouve um pouco dessa tua história também, né? Pô, todos os perrengues que você passou, tua mãe falando que só o tanto que demorava pra você ir de bicicleta pro treino e voltar, entendeu? Porra, cara, é foda. Jiu-jitsu é foda, jiu-jitsu é foda. Pô, eu lembro que eram 10 quilômetros, né, para ir, 10 para voltar. Então era uma parada que não era tão fácil, mas, pô, eu acho que isso aí tudo que ajudou, né, que fez realmente querer. Então, o esforço. Muita gente pensa que é fácil, né, mas não é. Pô, no meu caso, era longe a academia, mas, pô, tinha saúde, pô, tava fazendo o que eu amo, amarradão, né? O caso do Mike também, é um cara que estudou muito. A irmã dele, por exemplo, é formada, acho que em medicina, se eu não me engano, e treina também. Pegaram a faixa preta, se tornaram campeões. Então, muita gente, não, mas, pô, eu não estudo e eu só quero treinar. Não, eles são a prova que dá para estudar, dá para ser campeão, dá para treinar, dá para fazer tudo. Então, só basta querer, né? Nada É, da vida, tudo vai ser difícil, mas muita gente acaba querendo de mão beijada as coisas, e não é bem assim que acontece, né? exatamente, exatamente. E aí, ó, falando da luta principal, a terceira luta entre eles tá 1-1. Vamos pro desempate, Demetrius Johnson e Adriano Moraes. Eu sou suspeito pra falar, eu torço, você também, os dois suspeitos aqui pra falar, mas tenta dar uma, Claro. uma, uma olhada por cima, assim, Não, claro, e se vamos. tudo der certo, o Miquinho vai tirar outro nocaute. Desculpa aí, Não. Demetrius Johnson, mas porra, não tem jeito. Claro, eu acho que, como você falou, né, não tenho nem como falar. O Miquinho é um cara que eu conheci há poucos anos, mas é um cara que se tornou como um irmão para mim. Pô, realmente é um moleque, pô, sensacional, uma pessoa. Se você conhecer alguma pessoa que tá falando mal do Miquinho, essa pessoa é melhor você tomar cuidado com essa pessoa, porque eu nunca vi, Exatamente, o problema é a pessoa, né? gente, eu nunca vi alguém falar mal desse cara. É um cara que tá sempre sorrindo, mesmo, pô, depois, cara, depois dele ser nocauteado, ele tava ali no quarto, pô, dando risada, rindo da situação, claro, tipo, mas é um cara que não se lamenta. Pô, teve uma história de vida linda, né, cara? Ele, quem não conhece, depois procura saber aí. Acho que a história do Miquinho é linda. Mas falando da luta em si, eu acho que, cara, essa terceira luta, óbvio que eu não queria que fosse desse jeito, né? Eu queria que ele tivesse ganhado a segunda, mas eu acho que do Sim, jeito que foi, acabou sendo perfeito, porque o Miquinho ganhou a primeira, nocauteou ele, foi nocauteado na segunda, e agora é aquele tira-teima, né? A melhor de três, né? Então, pô, eu acho que foi. Se aconteceu, óbvio que ninguém queria que acontecesse, mas eu acho que vai dar um gosto especial assim para essa vai. novela, vamos dizer assim, né? Essa a história da superação. Então acho que ele tirou muitas lições das duas lutas, né? Não só da derrota, mas assim como na vitória também ele aprendeu bastante. Assim como o Demetrius, não podemos, né, desmerecer ele, que foi não, né? Eu acho que ainda é o maior campeão, né, de cinturões aí, se eu não me engano, ou não. Eu acho que sim, 11, É, defendeu 11 vezes. Talvez, eu não sei se o Jones passou ele, mas acho que o Jones pula entre categorias agora, né? Eu não tenho certeza. Cara, mas se não foi o maior, tá ali, top 3 fácil, com certeza. exatamente. Então é um cara que perdeu, nunca tinha sido nocauteado. O primeiro nocaute dele da carreira foi contra o Adriano, né, contra o Miquinho. Então, pô, eu acho que vai ser uma luta que dá para ver que o Demetrius está levando essa luta também bem a sério. Tá treinando lá com o Cerrudo bastante, mudou bastante coisa no treinamento dele. O Miquinho, mesma coisa, tá treinando muito, corrigindo os pontos fracos dele, corrigindo o que ele acha que errou. E, pô, vai ser no Colorado, que tem uma altitude, né? Então, eles vão ter que prestar atenção nisso aí também para não, né, não ser surpreso, porque isso aí é algo que realmente atrapalha, né? Quem não está acostumado vai sentir. Então, Você já competiu por lá? já lutei no Colorado em Denver também. Eu Faz muita diferença? lutei grappling, né? Eu consegui uma finalização rápida, mas dá para sentir que é um pouco diferente, sim. Eu senti bastante no treino, né? No treino antes da luta eu Uhum. senti aquela abafada, né?
faz um pouco de diferença sim. O gás acaba mais rápido, né? A gente viu a diferença daquela luta também do Caim Velasquez contra o Verdun, né? O Verdun chegou um mês antes, o Caim É, Velasquez chegou uma semana, pô, o Verdun tava voando e o Caim não, né? Então acho verdade. que, claro, não é uma desculpa isso aí, mas eu acho que o Verdun tava ali já preparado e ainda estava aclimatizado, então, pô, tava voando, né? Então, acho É que verdade. isso É aí, verdade. qualquer coisa que. Os detalhes vão fazer a diferença nessa disputa aí. Vai, com certeza. Então, ó, avisar a galera, todo mundo fica ligado. Primeiro tem dia 5 de maio, sexta-feira, a partir das 9 da noite do Brasil, começa esse card do Ones. Eu tô tentando ver, chama One Fight Night, não tô vendo o O número, 10, nada, mas não é faz a mais estreia. 10. O 10 do Mickey, o é a 10. é a estreia dos caras aqui nos Estados Unidos. Vai passar na Amazon Prime aqui, passa no Combate aí no Brasil. Então é fácil da galera ver, galera que assina o Combate. Quem não assina vai assinar para poder assistir. Miquinho em ação, Adriano Moraes contra Demetrius Johnson. Aí de lambujo ainda tem o Rod Tang dando um show no Come Event. Uma luta antes dessa tem o Miki Musumeci, o Mike Musumeci, defendendo o cinturão dele de grappling. Tem o Super Sage Northcutt. E aí, alguns mesinhos depois, vai dar tudo certo. Bochecha, dia 5 no combate É, também. Vamos acompanhar. Eu tô amarradão que o combate tá pô, passando as lutas do One, foi porque incrível. a gente precisava poder acompanhar de um jeito mais fácil, né? Porque ficava pingando. Ah, aqui, essa luta passa no YouTube, essa aqui no app, essa aqui não sei aonde. Fica todo mundo meio louco procurando. Porra, passa no combate, tá o card todo lá, muito melhor de assistir. Rod Lima na Ana narração, Hickman, Rod tudo. Lima, Luciano Andrade, mandando muito. E, pô, a gente esqueceu de falar também, né, pra galera, pros amantes aí do grappling, vai ter a luta do Rider, né, contra o Rutuolo, que vai ser um lutão também, vai ser de grappling, acho que Tá nesse. abrindo o card, né. Caraca, é verdade, é verdade. Nossa, eu ignorei É, completamente. É lutão também, puto, o Tyro Tolo contra o. O Ritter foi o cara que lutou com o Galvão, né? o Rider foi o cara que lutou com o Galvão, foi uma luta dura, e ele foi o que acabou de perder o cinturão, né, ele é o campeão, ele era o campeão de duas categorias, mas acabou perdendo pro o Anatoly Malakin, que é o campeão do peso pesado do AN, ele desceu para a categoria de baixo, né? Caraca. E porque a de baixo, que é de 100 quilos, né? E desafiou o Rider, acabou ganhando. Então agora o Anatoly, ele é o double champ, né? O campeão de duas categorias da organização. E ouvi rumores aí que ele está tentando baixar para outra, né? Para tentar. Que isso? Então, o Anatoly aí é um cara que está mirando 3 cinturões, né? Então, não sei se vai acontecer, mas eu já ouvi isso aí, que é um dos objetivos dele, né? Bom, já é bom ele tentar pegar três, porque já a hora que ele enfrentar o Bochechão, ele vai ficar com dois só. O meu é peso pesado, não tenho essa de buscar ninguém, nem corto É peso, isso aí. não consigo. Então, eu peso pesado raiz mesmo, fico só por lá. Mãozão, de novo, cara, queria te parabenizar pelo documentário. Obrigado. Obrigado pelo seu tempo aqui. Valeu pela resenha rapidinha aqui da luta. Mas A luta vai estar antes de passando tu, provavelmente. Hã? antes de tu desligar, eu quero saber, vai apostar em quem? Poatan ou Ih! Adesanya? Ai, caraca, bicho, Poatan, cara. Poatan ainda paga. Acho que tá 3 para um. O Poatan tá pagando acho que 3 para cada dólar, alguma coisa assim. Tá bem Eu zebra. sempre acompanho aí tuas apostas que eu faço também, é sempre maneiro de ver lá. Meu irmão, tô com o bolso cheio, cara. Bolso cheio. Pô, acerta Uns sempre. 10 pau nos últimos 2 meses lá. E como que vai ser? Durinho e Masvidal. Como que tá? Eu vou de Durinho finalização no segundo. Eu gravei com o Durinho também. Eu vi o Eu vou de Durinho finalização no segundo round. Durinho, nosso Gilbert Burns, monstro, esse é monstro. Pô, foi uma das Esse é foda. também aí de ver pô, um cara do jiu-jitsu indo e sendo tão bem sucedido no MMA. E, pô, Durinho também é um irmãozão meu.
O Durinho é foda. O Durinho É, ele fez a transição como poucos, né? Eu ainda falei pra ele no papo, eu falei, você deixou de ser aquele cara que migra do jiu-jitsu pro MMA e não é muito bom de queda, né? Depende do cara estar tá no chão. Eu falei, pô, o Durinho pô, parece que sempre foi lutador de porrada, né? pô, aquela mão dele dura, né? Aquele cruzado dele ali, pô, derruba todo mundo. Então, pô, deu pra ver algumas lutas que ele fez isso na carreira, né? Até a luta com o Demian, né? Aquele cruzado dele derrubou o Demian ali, acabou Verdade. nocauteando. Então, pô, o Durinho é um cara que usa muito bem as mãos, né? A última luta dele lá a última não, né? Uma das últimas com o Shimaev, que foi 15 minutos de porrada mesmo, um pouco grappling. Nossa, foi loucura, né? Então, o Loucura, cara loucura aquela mostrou luta. mesmo que é um lutador completo, né? Depois ele, a outra ali, ele passeou, né? Acho que foi no UFC Rio ali, pô, No Rio, contra o Neil Magny. que é um cara duríssimo, né? Quem olha ali a luta parecia que não era o mesmo nível, mas o Durinho fez parecer pô, fez parecer fácil, né? E a gente sabe Nada, não levou um soco, cara. Não levou um soco. exatamente. Então, pô, pra lutar com o Jorge aí, legal. E, pô, também é um cara aí, né, que tem uma história maneira, começou a lutar na rua, né, vamos dizer assim. Então, pô, e é um cara super gente boa, né, também treino lá na Já trombou com ele lá na América Top Team? já treinei com ele, né, a gente treina junto lá, então, pô, é uma luta ali que, pô, é muito difícil de Ixi, assistir, né, mas, pô, o Durinho é um cara que, um dos caras, primeiro campo que eu fiz de MMA, o Durinho que me indicou, né, que botou pilha pra eu ir, que foi um campo de 2010, lá do Vitor Belfort, aquela luta com Anthony John. O caramba. Durinho falou: não, pô, traz esse moleque aqui. A gente tinha acabado de lutar no Mundial sem kimono. E o Durinho falou: não, não, pô, traz o moleque é bom, vai ajudar. E, pô, ele botou essa pilha aí. Então, foi aí que eu comecei a me aproximar mais do Durinho, pô, 13 anos atrás. Então, é um cara que, pô, Caramba, não sabia disso. Que legal, a cara. gente tinha acabado de lutar no absoluto, né? Eu acabei ganhando a luta. Mas, pô, tu vê que é um cara que não ficou, né? Tipo, ah, não, esse cara, ele botou pilha ali. E Exatamente. ficamos ali fazendo camp junto, pô, acho que 2 semanas, então 2 semanas coladão mesmo, foi aí que eu acabei conhecendo melhor o Duninho. Conhecia já da Califórnia ali, da gente treinar na mesma equipe, que era a Brasa na época, mas pô, foi quando eu me aproximei mais dele mesmo. E hoje em dia somos vizinhos, né? Ali de Boca Raton. Então, pô, é bem maneiro. Legal pra caramba, legal pra caramba. Essa parada de ser você, assim, tipo, de ter essa credencial de grappling e de jiu-jitsu, faz um cara, por exemplo, igual o Masvidal, assim, querer treinar com você, porque às vezes se você é só um cara do MMA, tipo, ele não vai, você não vai ter esse tipo de exchange, assim, esse tipo de oportunidade. Você tem alguma coisa pra oferecer pros caras também, e isso é muito louco, né? Tipo, que você vai tirar muito proveito de caras, assim, que se você vem de outra arte marcial, os caras não iam te dar moral, porque os caras vão falar: o que esse cara tem pra me mostrar? MMA, tá ligado? Trocação por trocação, eu fico com a minha. Mas aí você chega com essa bagagem toda de jiu-jitsu, assim, sempre alguém vai querer se aproximar e trocar um pouco de conhecimento com você. Isso é demais, né? Pô, cara, isso aí é sensacional, né? Então eu sou um cara que, pô, eu sou muito agradecido, né? Sou muito abençoado porque todos os lugares que eu fui, academia, casa de alguém, eu sempre fui bem tratado e sempre bem-vindo. Então, cara, na TT não foi diferente. Cheguei lá, claro, pô, cheguei ali como, né, um faixa branca de MMA, que é como eu me via, ainda me vejo, né, engatinhando no esporte, mas, cara, todo mundo me tratou super bem. Ele mesmo, o Masvidal, eu lembro que ele estava bem colado com o sapato ali, porque acho que o Sapato ia lutar com algum canhoto, então eles estavam fazendo drill diariamente junto, e, pô, sempre colava ali com eles, treinava, tirava umas dúvidas, podia aprender também, então assistia ele treinando. Irado. Pô, então acho que isso aí é maneiro demais, né? Pô, é o que você falou, essa minha credencial me abriu muitas portas, né? Pô, hoje, por exemplo, eu estava conversando com um amigo meu, o Frota, ele me fez um FaceTime, ele estava na Croácia, pô, ele tava com o Crocop, então, pô, Caralho, até cara. postei a foto no meu Instagram, depois você dá uma olhada lá, um FaceTime com o Vou Crocop, olhar. pô, tirei um print ali, falei, caramba. Ontem eu tava com o Minotauro, né, na minha pré-estreia, um cara que eu cresci assistindo,
Hoje conheci o Crocop, então, pô, eu tô sendo um cara que tô realizando sonhos, né, cara? E o Demais. pô, virou meu amigo, né? O cara virou um irmão. É muito louco isso, né? Pô, antes disso aí, cara, coisas pô, dinheiro no mundo, nenhum no mundo ia comprar, né? Coisas. Então, Exatamente. pô, sou um cara abençoado, me sinto assim. Exatamente. Eu meio que falei isso pra você, né? Que a gente tava gravando a parada, eu falei, caralho, tava, tipo, tava. Eu dei uma sentida nessa, estando gravando com você, e eu tava com o Randy Pô, Couture, cara, gravando no carro carro. também, pô, ele ali E aí, demais. cara, e eu conversando com ele, assim, e ele respondia pra mim, ele fazia questão de me olhar no olho, tá ligado? Aí eu tô conversando com ele, eu dei uma olhada, e ele tá meio que dando uma encarada em mim, falando a parada, né? Eu virei pra ele e falei, cara, desculpa, I'm having a moment here. Tipo, porra, o Randy Couture na frente, aquele olhar do cara, sabe? Me fez voltar, tipo, 20 anos lá atrás. Eu falei, caralho, eu não acredito que esse cara tá aqui do meu lado. Pô, e ali conversando no carro, né? Não tem uma coisa mais, porra, vamos dizer assim, mais Muito louco. íntima assim, né? Pô, trocando uma ideia, tipo, com um brother no carro, né? Pô, isso aí Exatamente. é oportunidade única, né, cara? Foda. Essa Eu foi já fiquei foda. Essa amarradão de foi fazer um foda. FaceTime, imagina sentado lá do cara e ficar trocando ideia. Deve ser uma Não parada, é, cara? É com irado. É certeza. irado, Pô, exatamente. maneiríssimo. Mãozão, dá um toque quando você estiver aqui. Boa pré-estreia do teu documentário no Rio. Já tá bombando. A galera só quer saber quando sai agora. Pô, Então, a hora que sair, me avisa pra eu ajudar a divulgar também e espalhar. E a gente se vê logo, cara. Já tem o One aí. E aí, qualquer hora eu desço lá pra gente fazer alguma pô, a coisa. hora que quiser, irmãozão, fazer um churrasco lá, a gente leva a galera Irado. também, e é isso. Fechado, então. Xuxão, obrigado, Valeu. Logo mãozão. mais a gente vai no evento do 5 de maio? Eu acho que eu vou. Eu tô falando com o CM lá, eu tô tentando descolar alguma coisa, eu acho que eu vou sim. Pô, irado, irado. Pô, Você vai estar lá, né? Lógico. com certeza. Esse aí eu não perco por Tá, nada. tá. A gente se tromba por lá, então, vai ser irado. Pô. A galera fica de olho por aqui. E é isso aí. Tamo junto. Show, irmãozão. Irado. Sempre bom falar contigo. Abraço, Bochecha. Valeu, tamo junto.